gente começa falando dos requisitos de projeto, né? Toda aplicação, todo lugar, todo componente novo que você vai desenvolver, todo lugar onde você vai instalar, vai ser um suporte de um alternador, vai ser o pé de um forno, vai ser um suporte de um sensor, vai ser uma capa, vai ser enfim, qualquer que seja a aplicação, ela vai ter sempre um requisito, ou vários requisitos. Então, alguns deles eu coloquei aqui usando de algumas figuras indicativas. Então, a gente começa, por exemplo, pela superfície. Então, a minha aplicação exige que dureza na superfície, qual o nível de acabamento. Em relação ao dimensional, a minha aplicação exige estabilidade, ou seja, o dimensional não pode variar mais do que 5 centésimos, com uma variação entre 20 e 30 graus, por exemplo, né? Qual a precisão que determinada parte do meu produto tem que ter? Tem que estar em mais ou menos 2 centésimos, 1/10, né? Um outro requisito importante que normalmente se demanda aí pode ser impacto, né? Quanto de impacto a minha peça tem que ser capaz de absorver sem falhar? Alguns outros, então, características elétricas, a minha peça ela vai ser ou não pode ser condutiva. É ideal que ela não conduza eletricidade ou que ela conduza. E se conduza, quanto? Ela pode absorver eletricidade estática, é uma caixa que vai levar componentes eletrônicos. Nesse caso, eventualmente, eletricidade estática é indesejável e o seu material tem que levar isso em consideração, né, porque a sua aplicação exige, né? A gente tem também demandas térmicas. Então, qual a máxima temperatura de trabalho que a minha peça vai ter que suportar? 100, 50, 200, 1000 graus? Né? Condutividade térmica. A minha peça é um isolante térmico? Se for, é desejável que a condutividade térmica dela seja baixa, ou seja, do material a ser utilizado. Se não, se ela tem que conduzir calor, o ideal é que de repente ela seja feita em alumínio ou um termoplástico composto com materiais condutivos, né? Resistência química, então um material inerte que vai ter contato com alimento ou com o corpo humano, dependendo da aplicação, assim como outros requisitos mecânicos. Então os requisitos mecânicos podem ser resistência à tração, à compressão, à flexão, à rigidez ou à elasticidade. Então tudo isso são requisitos de projeto, né? E esses requisitos eles sempre vão direcionar a escolha do seu processo de fabricação e do seu material. Antes disso, só para dar um exemplo, a gente tem aqui uma aplicação biocompatível. Então, essas peças são peças confeccionadas no material PIC. Né? O PIC é um material inerte em que ele tem uma resistência química a uma infinidade de materiais. E ele já é utilizado também para implantes e para produtos que entram em contato com o corpo humano, tá? Então, esse é um exemplo em que a aplicação tem uma demanda química e que você não encontraria facilmente outro material compatível. Aí sim, a gente estava falando, né? Por que do parênteses? E por que falar disso agora? Existe um compromisso, chamei de um compromisso de 3. Processo de fabricação, materiais e aplicação, né? Então, aqui eu pus um proibido, quer dizer, para qualquer aplicação, para qualquer desenvolvimento, para qualquer produto que você pense, ter esses 3 afastados é indesejável, quer dizer, não vai funcionar, né? Mas eu poderia ter uma situação assim, em que sim, um material que eu escolhi é um material extremamente adequado e bom para o processo, para fabricar aquele componente para aquele processo. No caso de aditiva, por exemplo, poderia ser um material muito interessante para fabricar por FDM, né? Mas que de repente o FDM, junto com aquele material, eles não são adequados à aplicação, né? Então, porque o material não vai dar um acabamento superficial desejado, por exemplo, né? Uma outra situação é quando eu escolho um material baseado na aplicação. Então, puxa vida, aquele material tem uma resistência térmica
uma resistência mecânica, impacto, é a Ferrari dos materiais. No entanto, ele é um material que vai exigir um processo ou um equipamento caro, difícil de encontrar e tudo mais. E aí você tem uma distância aqui. Então nenhuma dessas situações é interessante. E qual situação é interessante então, Mário? Bom, óbvio, né? A gente tem que tentar encontrar a interseção entre esses 3 pontos, né? Um espaço apertado, mas tem que existir. E é esse espaço apertado, quando a gente encontra ele bem, que a gente fica bem no centrozinho desse espaço apertado, é que a gente consegue satisfazer muito bem a aplicação, o processo e o material, a ponto de, quando o produto ficar pronto, alegria para todo mundo. Então, assim, foi rápido, mas esse compromisso era um compromisso que a gente tem que manter em mente sempre. Não adianta, às vezes a gente briga com a engenharia de produto, porque o material que eles escolheram é improcessável, né? E a engenharia de produto briga com a engenharia de processo porque ele vai lá e de alguma forma altera um pouco o material para processar, e enfim. E aí quem paga no fim é a aplicação, seja porque ela foge do custo esperado para a fabricação daquele produto ou para aquele produto e das margens desejadas, né? Porque foge dos requisitos do projeto para aplicação, ou porque ao longo da vida, durante a fabricação, ela traz muito problema. Peraí, pessoal, para a gente não esquecer, mais gente pode adquirir esse conhecimento. Então, por favor, se você gostou do vídeo, dá um like para nós aí, se inscreve no canal e ativa as notificações no sininho, tá bom? Obrigado!